Olá, vamos aprender a falar português. Meu nome é Luiz, sou professor de português e espanhol e te convido para os próximos minutos a aprender esta língua tão maravilhosa. O Brasil, um país diverso no povo, nos costumes e na língua, muitas palavras que podem soar fáceis para os falantes nativos são muitas vezes grandes desafios para estrangeiros por conterem sons aos quais eles não estão acostumados. Para aprender esse idioma, a primeira coisa, nós temos que entender que uma fala, ela se desenvolve ao longo do tempo e com muita prática. Isso faz parte de um processo. Quando ouvimos promessas mirabolantes de que você vai aprender a língua em uma semana, em um mês, em 3 meses, não tem sentido, porque como eu disse antes, o aprendizado ele vem com a prática, faz parte de um processo e depende da sua dedicação. Mas se você se dedicar alguns minutinhos por dia na pronúncia de determinadas palavras, o processo ele vai se desenvolver naturalmente e em algum tempo você vai se ver falando perfeitamente o idioma. Para começar, a primeira coisa que nós temos que entender é que em português nós temos 26 letras que fazem parte do alfabeto, mas para pronunciar corretamente cada letra, cada fonema, cada palavra, cada sílaba no idioma, nós temos que entender primeiro os acentos. Por quê? Porque algumas palavras elas divergem da acentuação, elas divergem do som em que essa palavra possui e muitas vezes são letras que se repetem. Então é importante entender quando uma letra tem um som e quando tem outro som. Em português, nós temos primeiro o acento agudo. Este acento nos vai indicar que o som de determinada sílaba é aberto. Por exemplo, eu poderia dizer e poderia dizer o. Então, quando eu tenho este acento agudo, ele vai ter um som aberto, Vamos falar disso posteriormente. Depois temos o segundo acento, que é o acento circunflexo. Este acento circunflexo, ele vai ter o som fechado. Então, se o acento agudo é, eu pronuncio o acento circunflexo, ele terá a pronúncia fechada, acento circunflexo, acento agudo, Esses dois acentos são os mais usados em português. Depois temos outro que é um tio. Esse tio que parece uma cobrinha, uma cobra, esse tio, se refere a sons nasais. Sempre quando eu tiver esse tio em determinada situação, determinada letra, o som deve ser nasal. Por exemplo, quando eu falo a palavra coração, então pertence a esse som que está caracterizado por esse símbolo chamado tio. Depois nós temos um outro acento que é chamado de trema. Bom, o trema ele é usado basicamente em alguns nomes, especialmente nomes estrangeiros, mas ele geralmente acontece com esses nomes. Por exemplo, quando eu falo Müller, então não é um símbolo muito usado em português, exceto nessas situações em que nós temos alguns nomes próprios e seus derivados. Antes, há alguns anos, nós usávamos este símbolo, mas com a nova reforma ortográfica foi totalmente abolido. Então, basicamente,
nós usamos nestas situações, né? Por exemplo, Müller, Mülleriano, por exemplo. Então eu tenho aí o som deste acento. Depois eu tenho outro acento que é o acento grave. Bom, este acento grave, ele é usado especificamente em frases onde eu devo usar uma crase. Essas normas, posteriormente, eu vou explicar também. Mas são situações muito específicas, muito peculiares, em que nós usamos este acento chamado grave. E por último nós temos o C cedilha. Esse cedilha que nós falamos também é uma característica do alfabeto português e nós vamos posteriormente também falar sobre ele. Basicamente, para entender a língua, para exercer a comunicação, nós vamos usar basicamente o acento agudo e o acento circunflexo. São os dois acentos iniciais que nós vamos praticar em nossa conversação. O alfabeto possui 26 letras. Vamos pronunciar cada uma delas. A. Amazônia. B. Belo. C. Casa. Cebola. D. Dado. E. Elefante. Português. F. Faca. G. Gigante. Gato. H. Hoje. I. Imortal. J. Judas. K. Kiwi. L. Laranja. M. Maria. N. Negro. O. Ovo. Oeste. P. Pato. Q. Querido. R. Roda. Caro. S. Salada. Processo. T. Tomate. U. Uva. V. Vaca. W. Wellington. X. Táxi. Texto. Y. Wesley. Z. Zoológico. Na verdade, as palavras são pronunciadas e as letras elas mudam de acordo com a formação que nós damos às palavras. Porque uma mesma vogal ela pode mudar de som dependendo da palavra que eu estou escrevendo. Por exemplo, a palavra Amazônia, este som de Z, zo, é um som específico do português. Eu tenho este som de Z e ele vai acontecer em dois momentos. Ele pode acontecer com a letra Z de Amazônia e ele pode acontecer também com a letra F de casa. Então tem que ter cuidado com isso. Este Z, este som de Z, ele pode vir com a letra Z e também pode acontecer com a letra S de casa. As regras posteriormente nós vamos construir e eu vou explicar cada uma delas, mas estou agora mencionando o som das palavras. Depois nós temos belo,
este belo tem o som de bé, porque usamos aqui o som como se sobre a palavra tivesse um acento agudo. Quando aprendermos o uso da construção das palavras, então ficará mais fácil o entendimento deste som. Mas ele pode vir com E ou com O. Mas muitas vezes não acontece de usarmos o acento, mas o som é emitido como se tivesse este acento agudo ou circunflexo. Então, belo, eu pronuncio com o E. Bé, belo. Depois eu tenho aí a palavra dado. Dado. Eu escrevo dado, mas geralmente quando eu estou falando com um nativo brasileiro, muitas vezes nós ouviremos a pronúncia dado, porque em português, muitas vezes no final das palavras, quando nós temos aí o uso do O, ele na conversação, ele é emitido com o som de U. Então, dado passa a ser dado somente na conversa. Na escrita, escreve-se com O, mas na pronúncia, eu pronuncio o dado. Vou jogar o dado. Elefante, nós temos aqui o o início da palavra, eu tenho aí elefante, lé, então o apareceu no início e apareceu aí na segunda sílaba, elefante. Por que ti? Porque em português nós temos aí no final de palavras onde o ele sai com o som de i. Então, elefante, apesar de escrever com E. Escrevemos com E, mas a pronúncia na conversa ele sai com o som de I. Então nós falamos elefante. Já a palavra português, você mantém então o som de E. Português. O acento circunflexo sobre o E está indicando que o som é fechado. Português. Aí você tem aí uma palavra terminada com S e nós temos aí o som de E com o acento circunflexo. Português. Português. Outro som que aparece na palavra português é o som de R. Português. Porque quando em português nós temos essa letra, em alguns momentos ela terá o som de R e outras vezes ela terá o som de R. Nós vamos ver a regra. Quando acontece R e quando acontece R. Depois a palavra faca. Não tem nenhuma outra, exatamente como se escreve. Faca. A palavra gigante tem algumas variantes. Por exemplo, gi, eu tenho aqui o som de G mais I. Gi. 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 O som bem gi. Gigan. Gigan. Quando eu tenho a letra G seguida de um I e de um E, eu tenho o som de Gi. G. Gi. G. J. Agora, quando eu tenho a combinação do G com o A, com o U, com o O, aí eu tenho o som de G. 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 Então, com A, com O e com U é G. Go. Gu. E neste caso aqui, com I ou com E, eu tenho o som de G ou G. Como gigante ou gente. Aqui eu tenho, por exemplo, gigante. É o que eu falei anteriormente, vê? Aqui o final, gigante. Termina com E, mas esse encontro de T e E no final de palavras, eu tenho ti. Ti. Como acontece, por exemplo, com esta palavra aqui, ó. Gente. Gen, início de palavra, G, começando com E, então G, e no final ti. Ti, T e E,
eu tenho o som de ti no final de palavras. Então, gente, 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 gigante. Depois eu tenho o H. O H em português não tem som, ele não emite som. Então eu tenho a palavra hoje. Eu não pronuncio o som da letra H, nunca, não tem em português nenhuma palavra que tenha o som para a letra H. Depois a palavra imortal, imortal. Aqui eu tenho, por exemplo, o som de R, imortal. E aqui o L, ele se transforma em U na pronúncia. Escreve-se com L, porém pronunciamos com U. Imortal, imortal. Então eu tenho aqui o L no final de palavras, ele tem o som de U, imortal. E aqui o R com som de R. Também as regrinhas vamos explicar posteriormente. Depois eu tenho a palavra Judas, Judas. O J sempre em português vai ter o som de J, sempre em todas as palavras. Então, Judas. A letra K, pouquíssimas palavras eu uso a letra K. E aí eu tenho kiwi. Como eu falei antes, o W também é muito pouco usado. Então eu tenho aqui essa pronúncia. O W, quando ele aparece nas palavras, ele tem o som de U. Então, é kiwi ou Wellington. Algumas exceções em que eu vou encontrar o som de W, o VW, ou o som de V. Por exemplo, Vanderlei. Vanderlei é o nome de uma pessoa. Então eu tenho Vanderlei ou eu tenho Wesley. Eu posso, por exemplo, usar Vanderlei ou eu posso ter o som de Wesley. Então é a letra K, a letra W, geralmente vão aparecer em nomes de pessoas. A letra L, laranja, laranja. No início de palavras, o L vai ser pronunciado como L, normal, L, L. Agora, se fosse no final de palavras, então sim, eu transformo o L em U, como imortal. Mas neste caso é início de palavra, laranja. Observem que aqui eu tenho o som de R como R e não como R. Talvez R, laran, laran, e não larran, laran, laranja. O J aqui, ó, som de J, laranja. A palavra Maria também não tem muita complicação, é fácil. Maria, e aqui o R, outra vez o som de R, Maria. A letra N, negro, negro. Aqui eu tenho o som de R, acompanhando aqui o G, gro. E o G com o som de G, sem nenhuma alteração, negro, negro. Aqui o O mantém com o som de O. Mas numa conversação eu posso falar negro. Eu posso pronunciar na hora que eu estou falando com a pessoa, eu falo negro. Mas se escreve negro. Escreve com O, mas pronuncia-se com U. Depois eu tenho aqui a letra O, que pode ser O, com o som de acento agudo, e O, com o som de acento circunflexo. Então aparece, por exemplo, ovo, ovo, ovo. Escreve-se com O no final, mas na pronúncia, na conversa, eu tenho o O como se fosse o som de U. Então, ovo. Eu vou usar um ovo para essa receita. Então, ovo. E oeste, O com som de acento agudo, oeste. O, como se fosse um som com acento agudo, som aberto, e oeste, escreve-se com E, pronuncia no final de palavra I, oeste. Eu tenho a palavra pato,
Mesma coisa que eu falei antes. Pato escreve-se com O, mas pronuncia com U. Pato. Eu tenho um pato na minha casa. Eu tenho um pato. E a palavra querido. Querido está aqui. Que sempre virá acompanhada, essa letra, a letra Q, sempre virá acompanhada de um U. Sempre, sempre, sempre. E aí eu pronuncio que. Que. E aí eu tenho aqui ri, o som de R com R, ri. E o D com o O. No final de palavra, o O, na pronúncia de conversa, o O passa para O. Então eu falo querido, mas escrevo querido, querido, com O. Porém pronuncio querido. Depois eu tenho aqui o R, o R, que pode ser usado de duas formas. Eu tenho, por exemplo, roda, roda, e tem o som de R no início de palavras. Sempre quando eu tenho o uso dessa letra no início das palavras, sempre será R, o som de R. Ou, por exemplo, quando eu tenho já no final de palavras, ele tem o sinal de R. Então, roda ou caro, roda ou caro. Haverá alguns momentos em que pode acontecer o som do R, mas quando ele aparece com dois R's, sempre quando ele vem com dois R's, então eu tenho o som de R, R. Por exemplo, se eu escrever a palavra, vamos pensar, arrepender, por exemplo, eu posso usar da seguinte forma, arrepender. Então aqui eu tenho o som de R, dois R's, sempre que tiver dois R's, então eu tenho o som de R, arrepender. Aqui, ó, outra vez ele aparece com o som de R, porém está sozinho, arrepender. Então isso aí nós vamos ver essas regrinhas ao longo das próximas aulas. A letra S, eu tenho aí salada, então o S pode aparecer neste som de S, salada. Também pode aparecer dois S's, processo. Aqui eu tenho S de salada, dois S's em processo, mas se ele estiver com a palavra, por exemplo, casa, então o S vai ter som de Z, Z. Então eu tenho salada, processo e casa. Todas essas regras serão explicadas posteriormente. Eu tenho aqui a letra T, mas eu quero chamar a atenção no final da palavra, tomate. Tomate escreve-se tomate, porém no final eu tenho aqui o som de ti, tomate. O som é diferente, tomate. Esse som de ti, ele vai aparecer em várias palavras e nós vamos ver isso também nas próximas aulas. A letra U de uva, aqui eu tenho nada, tranquilo, uma palavra normal, bem fácil, uva. Porém eu quero chamar a atenção o som de V, porque em português V sempre vai ter o som de V, V. É a diferença, por exemplo, do idioma espanhol, em que o V tem esse som de B, mas neste caso para o português V sempre vai ser V, tanto no início, no meio ou no final de palavras, sempre o som de V, de vaca ou uva. E aqui eu tenho o W, como eu falei antes, né? Aí ele pode aparecer como o som de V ou, na maioria dos casos, o som de U, a pronúncia U, Wellington, Wellington. Quando o G está seguido de uma consoante, então eu não pronuncio Wellington, eu não falo Wellington, eu pronuncio Wellington. Geralmente as palavras que vêm com o Wellington, com N no final, são estrangeirismos. Normalmente pode acontecer uma palavra em português, mas normalmente virá com M e não com N. Com mais frequência eu vou ter em português o final com a letra M e não N. Depois eu tenho aí a palavra, a letra X, que seria esta aqui, e eu tenho ela em duas formas, com táxi, ela está aqui, ó, táxi, a pronúncia seria
táxi, mas ela pode aparecer também como texto, não texto, não, como texto. Então, quando ela aparece como táxi, esse xi, ou texto com som de S, também vamos ver aqui, porque aqui geralmente quando nós temos uma palavra onde após esta letra X é seguida de uma consoante, então eu vou ter o som de S, texto. Agora, quando ela vem com uma vogal, então eu vou passar para xi, taxi, taxi, texto. E falando, texto, o O passa para U, texto, na conversação. Depois eu tenho o Y, também é outro estrangeirismo, vai aparecer geralmente nas palavras estrangeiras, né? Eu tenho ele aqui, ele tem o som de I em português, porém ele virá em palavras estrangeiras na maioria dos casos. E a letra Z. Então o Z sempre tem esse som de Z, Z. Não importa a situação, a posição em que ele se encontra nas palavras, ele vai ter o som de Z. Então, zoológico. A palavra olha aqui, o está aberto, zoológico, zooló. Aqui eu tenho o acento agudo, dizendo claramente que a pronúncia é O. E aqui eu tenho também a pronúncia O, mas não tem o acento. Então, também veremos essas regrinhas. Bom? E eu tenho o som de G, porque está seguido de um I. Já falei antes que sempre que o G é seguido de E e de I, ele vai ter som de G. Então, G, I, G, G, I, E, G, G, I, A, G, G, I, U, GU, G, I, O, GO. Então, portanto, aqui é G, I, G. E zoológico, escreve-se O, zoológico, porém na pronúncia, na conversa, eu falo zoológico. Então eu tenho o som de U. Em síntese, sempre essas duas letras, quando eu tenho uma L no final de palavra vai ser U, e quando eu tenho O no final de palavras, também vai ter o som de U. O português, como eu falei, é uma língua muito diversa, e nós vamos ter que nos dedicar pelo menos 10, 15 minutinhos por dia. Eu acho que é suficiente para um domínio bacana, um domínio legal do idioma, em não muito tempo, mas vai exigir sim um pouco de tempo. Vamos concluir esta aula de hoje então com algumas palavras fáceis, porém para o estrangeiro pode resultar um pouquinho difícil a sua pronúncia. E são elas: a palavra rua, rua. Se você quiser, dá pausa no vídeo e tenta pronunciar como estou falando. Rua, rua. Depois eu tenho a palavra avô, 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 acento circunflexo, avô, avó, avó, já é o acento agudo, avó, alho, alho, agora na pronúncia, alho, alho. Na conversa, alho. Vou colocar alho na comida. Alho. Sujo. Escreve-se sujo, pronuncia-se sujo. O chão está sujo. O chão, aquele som de sempre que eu tenho o A, o O e o tio, o som é nasal. Então, chão, chão, pode ser, por exemplo, solidão, coração, sempre que for este lamentação, é sempre nasal, chão, chão, solidão, coração, perigoso. E pronuncia perigoso, perigoso. Este bairro é perigoso. Preguiçoso. Aqui eu tenho o som do C cedilha. Preguiçoso, preguiçoso. A
pronúncia na conversação, o O no final das palavras passa para o preguiçoso. Pão, 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 pau, 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 país, 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 paz, paz, paz. Então por hoje é só. Na nossa próxima aula vamos falar sobre frases usuais quando chegamos em determinados lugares para cumprimentar, para despedir, para falar com as pessoas, para nos apresentar com as pessoas. Então vamos começar com frases mais usuais em uma conversa de conhecimento de pessoas e de relações. Até a nossa próxima aula.